assim, Vitor, uma coisa que eu falo. Nunca me fale, não sei e não dá. No escritório elas sabem. Não me fale isso, porque tudo pode se você tentar. Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast da São Bento. E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial, que ela falou que era impossível ela vir aqui, mas ela veio. Seja bem-vindo, Karine. Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Estou super feliz com o convite. Ó, pra quem não conhece, a Karine é arquiteta, designer de interiores e ela me ajudou, ela lembra disso, eu tenho certeza, muito lá na época do projeto do Hectares. Lembro disso. A gente fez algumas reuniões com alguns arquitetos e depois das reuniões ela me ligava: Vitor, tem que colocar tal coisa, Vitor, tem que solucionar tal problema. E eu ia anotando, porque ela é exigentíssima. Eu lembro até hoje. Não, porque o Alphaville de não sei onde faz tal coisa e eu lá, não, como é que a gente soluciona esse problema? Eu falava muito de Ribeirão, né? Exatamente. Que eu tava com um projeto em condomínio. Então a gente falava de lá, mas olha que legal, então rendeu algumas ideias. Com certeza, me ajudou um monte, obrigado. Que bom. E o legal é que hoje, depois de toda essa jornada, você dominou o Hectares, né? Então. Quantos projetos lá? Hoje são 18 projetos. 18 famílias. E assim, são projetos totalmente diferentes, né? Então eu sempre falo que o cliente, ele não pode... Ali no Hectares a gente tá no mesmo condomínio e o cliente não pode sair da casa dele, andar 100 metros e ter uma casa como a dele. Porque cada um tem a sua essência, né, o seu comportamento. Então, assim, a gente vai quebrando a cabeça para as 18 casas, cada uma tem uma história. Sua essência própria. Exatamente. A gente respeita muito a essência... A nossa marca traz uma essência, que eu acho que é até bem visível assim para os clientes. Eles falam, eu acho que essa casa é do escritório. Eu ia falar isso, porque elas são diferentes, mas a hora que você olha, você fala, eu consegue tenho quase certeza que essa casa é da Karine. Se não é de alguém que copiou. Eu tenho quase certeza. Então, a gente traz a essência da marca, mas eu acho que cada um tem a sua história. Então, é muito importante, né, Vitor, quando a gente está projetando... o primeiro raciocínio que eu tenho, assim, é realmente... A gente não projeta para o terreno. A gente projeta para alguém, para uma família. Que vai morar ali, o uso daquela casa, né? Exatamente. Então, o terreno é só um papel em branco que você usa dele como ferramenta, mas não é o fim. Exatamente, mas eu acho que assim, é uma visão, ela é um pouco diferenciada realmente, você pensar assim, naquela família. Então, quando alguém nos procura, eu tô vendo uma casa pronta. Então, a gente fala, olha, vamos pensar com calma, a gente pode até dar uma olhada na casa, não tem problema nenhum. Mas a sua casa, pra você, a gente vai ter que começar do zero. Então... E eu vou passar lá na frente e atropelar tudo, porque você falou um negócio que é interessante. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de construir a casa. As pessoas querem construir a própria casa. Claro que uma ou outras compram, mas assim, sempre o objetivo final é aquela casa do meu jeito. E lá fora, depois a gente vai falar sobre um pouco sobre isso, que a gente tem algumas experiências internacionais em comum. Sim. E lá fora não tem isso. As pessoas compram pronto meio que... sem pensar muito, né? Exatamente, mas eu acho que, assim, o estilo de casa lá é muito diferente do daqui, né? Então, eu acho que não tem essa visão, pelo menos que a gente se preocupa muito, porque hoje eu entendo que a casa tem estudos que comprovam isso, que o ambiente que você vive, ele interfere até 70% na sua saúde. Sim. Então, a gente leva isso ao pé da letra, assim, na hora de projetar. E talvez lá não tenha tanto isso, né? E até mesmo pelos verticais, que eu acho que não teria como, né, projetar para cada família que vai estar ali. Mas mesmo assim, nos verticais, nos Estados Unidos, eles têm... Acabei de voltar de lá, né? Eles têm uma preocupação muito grande com aquela família que vai viver ali. Com a tipologia da família, o comportamento dessa família, que eu acho que essa nossa preocupação também. Sabem exatamente o público que vão atender, né? Exatamente. No caso do vertical, claro que é um público de várias pessoas, mas no teu caso, na hora de projetar, é aquela família que está ali sentada na sua frente. E é super interessante, porque quando a gente está fazendo o projeto, eu sempre parto de uma premissa assim, de algo, a premissa do projeto é algo que o cliente me falou. Geralmente é a esposa, tá? Nada contra os maridos, mas geralmente quem manda a esposa... na casa são as mulheres. Então a esposa fala alguma coisa e aquilo se conecta muito comigo.
Então, a partir daquela conexão, eu começo o projeto. E aí, quando a gente finaliza esse projeto, a gente vai dar um nome para esse projeto. E não é o nome do dono, da dona da casa. A gente pensa realmente o que foi a essência do projeto e a gente consegue chegar a um nome. Então, teve uma casa, dando assim um spoiler, a casa nem tá pronta, mas a cliente, o desejo dela era uma mesa com olhando o nascer do sol. Ela trabalha com louças, mesa posta. Olha, eu vou dar umas conheço dicas. essa cliente aí. E ela falou pra mim, sabia que eu convidei ela pra participar. Estamos com data agendada. Olha aí. E ela falou, Karine, eu quero uma casa com as minhas louças. E eu comecei a imaginar isso. E o sol, as louças, os pássaros, eles começaram a me remeter a uma obra de Monet, muito específica. E aí, quando eu falei isso pras meninas no escritório, a gente, Monet, Casa Soleil. E quando a gente foi fazer a apresentação da casa, essa cliente, nós apresentamos o nome, a casa, e ela se emocionou muito. E ela falou, como é que você sabia de tudo isso? O primeiro presente que eu dei pro meu marido foi um livro de Monet, e a capa do livro é essa obra. Então eu acho que tem que ter uma conexão, uma energia, uma troca muito forte de energia pra gente conseguir captar a essência dessa família. Isso é muito legal. E é curioso, um caso desse, você contando a história, prova que realmente a essência é captada mesmo. Você sem conhecer a história dela com Monet e com a obra. Soleil, você falou? Soleil. Casa Soleil. Trouxe exatamente algo que fazia parte da vivência dela. É impressionante. E que ela pintou Monet na sua frente verbalmente, falou o que ela queria, você traduziu isso e voltaram na mesma referência. Exatamente, na verdade ela nem citou Monet, né? Foi uma energia. Então eu acho que assim, a vida, eu sou super religiosa, acho que a vida é uma troca de energias. E quando a gente contrata o arquiteto, a gente tem que confiar, porque o arquiteto vai entrar na nossa vida pessoal. Então muitas vezes eu falo, olha, vocês vão me dar licença agora que eu vou entrar na intimidade de vocês. E quando a pessoa está aberta a isso, essa troca, ela é muito visível e o projeto se concretiza assim de uma forma espetacular. A gente consegue atingir todos os objetivos que você faz. E uma vez você mandou para mim uma defesa do nome de uma casa. Você postou, a gente repostou e eu achei muito legal, linda a casa, e você mandou a defesa do nome, com toda a história, contando uma situação, de onde veio o nome e como que isso influenciou no projeto da casa. Acho que era a Casa Rubaiá. Eu acho que foi. E assim, é incrível, eu achei muito legal como o nome tem a ver com a essência da casa. Realmente, a casa ela tem um nome de verdade, não é só igual você falou, a junção do nome de um com o outro, da letra. A casa tem vida, né? A casa tem uma história. Ela é um ente próprio, não é só a junção. Ela é. E por isso que assim, a gente não executa a obra, né? A gente entrega o projeto e a gente tem os parceiros da equipe de engenharia, mas até o final a gente tá junto com o cliente, num grupo de obra e tudo mais, porque assim, é um filho nosso, né? Eu falo nosso porque o escritório leva meu nome, mas hoje ele já deixou de ser, ele fica a essência do fundador, né? Que sou eu, a CEO do escritório, mas hoje nós somos um time, então eu sempre uso que traduz bastante, né? A visão que você teve lá atrás e que você vem trazendo até hoje para eles. Exatamente. Então, a gente vai até o final, porque eu falo, meninas, é um filho que nasceu e a gente tem que acompanhar até o fim. Então, isso, olha, falar de arquitetura pra mim, eu falei pro Vitor, você vai ter que travar, corta o microfone. bloquear o meu microfone. Não, nós estamos aqui para conversar bastante. Mas e a experiência de projetar as casas ali no Hectares com terrenos maiores? Porque eu lembro que quando a gente conversou lá atrás, você gostou muito da ideia e por isso que vinha sempre com referências. Eu lembro que você ficou ansiosa para ter o Hectares e poder projetar lá dentro. Mal sabia, eu acho que você que ia ter 18 casas lá dentro. Exatamente. E assim, também não sabia que eu seria uma cliente Hectares. Depois trouxe meus pais também, né? Então, isso foi muito legal. Meus pais que nem nunca imaginaram morar numa casa, eles são super verticais e eles compraram também, né? E tem esse sonho. Então eu acho que você, no ambiente, eu sempre também, eu amo ler, né? Sou super curiosa. E grande parte dos seus problemas é o seu CEP. Os problemas da sua vida é o seu CEP, onde você mora. Esses dias eu vi um vídeo de um americano, eu até anotei pra depois ir buscar um pouquinho, que ele falou que hoje o que mais define qualidade de vida, mas principalmente longevidade,
Aí ele ia perguntando o que que é, e o pessoal, alimentação, isso, aquilo e tal. E ele falou exatamente isso. Não, é o seu CEP. O CEP, o lugar que você mora, é o que mais influencia a tua qualidade de vida e a tua longevidade. Exatamente. Então, assim, você tá ali no Hectares, onde você tem aquele lago. Então, e tudo em você é, de certa forma, assim, subliminar, você tá despertando as suas emoções, né? Então, você chega ali, encontra um lago daquele, os espaços, tudo tão bem projetado, e você chega na sua casa, não é uma casa grudada na outra. Aquela vez, né, dessa reunião, a gente conversou muito sobre isso. Então, você tá conversando com seu marido e seu vizinho ouvindo. Então, assim, isso dá uma liberdade muito grande no projeto. Então, quase todos os nossos projetos, a gente tem uma sala de banho para o casal, e acho que, não sei, 100% elas têm vidro. Então, o cliente, nossa, ele vai contemplar 3 metros de um paisagismo lindo. Então, esse recuo, eu acho que ele foi assim, nossa... providencial, né? Foi. A gente conseguiu fazer lá em casa um jardim privativo para as crianças. Ele dá uns quase 30 metros quadrados, que é um espaço bem gostoso. Tem uma oliveira, a gente quer colocar uma casinha de boneca. Eu vi outro dia uma foto. Banheiro dele? Nossa, o banheiro dele todo de vidro. Exatamente. Então, isso eu acho que foi uma jogada de mestre. E a sua história na arquitetura começou como? Você sempre quis fazer arquitetura, Karine? Sempre. Desde criancinha? Eu acho que, eu acredito, a arquitetura é uma manifestação artística, né? Então, eu acho que o arquiteto, ele tem que nascer um artista. Ele nasce arquiteto. Essa é a minha crença. Então, desde pequenininha, embora... Quando eu me mudei para Dourados, eu acompanhava meus pais na fazenda. Até na lida saía para puxar gado com meu pai. Nada a ver comigo, mas na época eu fazia para acompanhar. Mas eu sempre soube que eu seria arquiteta. E eu me formei em 2005... fiquei um tempo fora, voltei no finalzinho de 2007 e abri meu escritório, assim, como todo mundo começa, do nada e sem projeto. Tinha nada. E qual foi o primeiro projeto? Então, os primeiros projetos eram vitrines que eu fazia. Eu tinha passado um tempo em Milão e eu me apaixonei pelo vitrinismo e tinha amigas que tinham lojas, concessionárias. E aí eu fazia as vitrines, fazia vitrine de Natal, trocou a coleção. E assim eu ia e ficava dentro do meu escritório. Meu escritório, minha avó, quando eu entrei na faculdade, ela me deu de presente uma quantia. E falou, quando sair, abre alguma coisa. E ali eu fiquei com uma sala, que só dava pra fazer uma sala e mais um pedacinho. E aí foi indo. Em 2008... foi uma grande oportunidade. Eu fiz o Hospital do Rim, aqui, próximo de onde estamos agora. Que ficou lindo. E foram quase 2.000 metros de obra. Então, assim, foi um grande desafio. É praticamente um hospital. E você... começando ainda, né? Começando, no primeiro projeto. Uma experiência que não existia ainda. Eu fazia projetos em Ribeirão, no escritório que eu trabalhava, mas assim, nunca sozinha. Então foi um desafio e eu incorporei, eu pesquiso muito, eu sou muito estudiosa. Então assim, eu batalhei e consegui desenvolver um projeto super legal. Acho que eu trouxe uma tendência assim que depois eu até vi se repetindo em algumas outras obras, que são os 2 pilares inclinados. Sim. E eu sempre dei um pouquinho de trabalho para engenharia. Pros engenheiros. Sim, sempre. Então assim, Karine, acho que... Não. Eu não... Assim, Vitor, uma coisa que eu falo. Nunca me fale, não sei e não dá. No escritório, elas sabem. Não me fale isso. Porque tudo pode se você tentar. Sim. Então, assim, sempre na engenharia, nossa, isso aqui tal, mas nunca mediram esforços e a gente sempre foi conseguindo. E esses pilares realmente foi um desafio. Tem uma caixa, não sei se você já reparou, é uma caixa toda suspensa, as laterais, a parte de cima, de baixo. São 2 pilares inclinados assim, com o mesmo ponto, e eles passam por dentro. Ou não? Os que saem de baixo, eles saem praticamente próximos e depois eles vão abrindo. Então esse foi meu primeiro projeto e deu tudo certo e foi um desafio. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Aí eu comecei... eu não me lembro muito bem, mas assim, foi uma coisa muito suave acontecendo, eu não tinha pressa, eu viajava muito, sempre viajei muito, então eu queria fazer assim, projetos que me dessem prazer de fazer no sentido, eu quero fazer o que eu vejo lá fora. Sim. Então eu comecei
eu acho que eu projetei algumas casas, mas assim, poucas. Em 2000 quando começou a engrenar, eu tava entrando no Ecoville. Quando começou a engrenar mesmo, eu fiquei grávida. E foi uma gravidez de risco. Então o médico, Karine, repouso absoluto, não pode levantar. E o Leonardo, né, nosso amigo Leonardo da LC, ele me ligou e falou: Karine, eu tenho um projeto para você. E é um projeto especial e falei: Leonardo, me dá 2 dias, eu vou ver se eu tenho alguma ideia, porque eu não tô legal, mas assim, de repente veio uma inspiração e era uma oncoclínica, né, de Dourados. E nesses 2 dias eu consegui elaborar uma planta super legal. Trabalhava deitada. Deitada mesmo. Deitada. E aí? Eu comprei uma bandejinha, era para computador, mas era uma bandejinha, o computador ficava no colo e eu trabalhava deitada. E eu comecei, liguei para ele 2 dias depois e falei: vou fazer. Essa época ou não? A equipe, ela tava no escritório, nós éramos em 5. Eu trabalhava em casa, eles finalizando, eles estavam em processo de finalização das outras coisas. E eu comecei a oncoclínica. E foi um projeto também, assim, que me trouxe uma bagagem. Por quê? Eu tava vivendo uma situação de medo, né? De perder o meu bebê. Sim. E eu ficava olhando pra fora, pela janela e pensando: nossa, né? O que me faz sentir melhor? O que me faz ter esperança? E eu vi o verde, aquilo lá me alimentava. E aí eu comecei a pensar: o que esse paciente, né? Numa situação tão difícil, um tratamento, né? O que será que eu posso proporcionar para ele? E aí isso me ajudou muito no projeto. E teve também uma situação que eles me pediram uma casa. A essência do projeto, assim, o conceito estético, era uma casa como as obras da Avenida Brasil, que tem as clínicas, né, em São Paulo. E eu tava indo muito pro Einstein, lá em São Paulo, na Avenida Brasil, onde eu fazia meus exames. Então, assim... Tava com referência fresquinha na cabeça. Muito. Então, eu acho que foi um projeto também muito especial. Eu não sabia que a Oncoclínica era projeto seu. Sim, e acho também que depois ela também acabou sendo uma referência. Até então, não tinham muitas obras com essa arquitetura assim, eu não vou chamar de neoclássica, mas é uma arquitetura com uma repaginação de um clássico. Tem um nome pra isso? É uma arquitetura mais clássica mesmo, mas assim, tem aquela parte toda o vidro na lateral, a pele de vidro. Que tira um pouco do clássico, mas é uma releitura. Exato. Então eu não sou muito presa em conceitos, assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma que as coisas não se misturem e virem uma... Isso é legal, que você não se prende a conceitos, mas a gente olha nos seus projetos, eu principalmente, uma harmonia muito grande das coisas. Exatamente. Porque eu conheço profissionais que também não se prendem a conceitos, mas de uma maneira muito... Não dá. Bublé das ideias. Não funciona no final, não fica harmônico. Não posso falar, mas... Não, mas às vezes são pessoas que você não conhece. A gente tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que é o equilíbrio, é o bom gosto mesmo, né? A gente vai equilibrando. Depois da gravidez... eu fiquei 6 anos. Então, parada. Não parada, mas em assim, ritmo... Nossa, um ritmo muito... dedicado aos meninos. Exatamente. Eles têm que idade hoje? O Arthur tem 10 e o Otávio tem 8. Bem então assim, eu trabalhava e assim, a segunda gravidez foi mais tranquilo? A segunda foi. E aí eu já tinha fechado o escritório também, só trabalhava em casa. E Arthur e Otávio querem brincar. A gente é muito pro Ecoville. Eles querem brincar no Ecoville. Mamãe daqui a pouquinho vai encerrar, assim, 3:30 da tarde. E eu ia pra lá. Sim. Então, assim, eu consegui manter o meu trabalho, que é minha paixão, mas sem deixar esse tempo de qualidade com eles, né? Então, e foram 6 anos assim. E o que deu esse estalo pra você voltar? Eu acho que o Hectares. É mesmo? Eu achava também. Você nunca tinha me falado isso, mas eu suspeitava que era. Então, na época, eu tava fazendo o Colégio Lumière. Foi o primeiro contato com a diretora do colégio e ela comprou, né? A Soninha, nossa vizinha lá, querida. Nossa vizinha. Lembro até hoje o dia que eu fui atendê-la. Virou uma amiga. E ela virou uma amiga. E ela, Karine, eu quero fazer minha casa. E, nossa, Soninha, né? Eu sou sozinha. Não, eu espero. E a gente vai fazer. E aí eu comecei a fazer o projeto dela. E aí começaram a aparecer outros projetos que sozinha eu já não conseguia mais. E eu tava assim, deixando de pegar projetos, né?
projetos que iam me satisfazer na arquitetura, né, como arquiteta. E aí eu falei, acho que... Eu conversei com ele, tudo. E aí chegou a hora de voltar. E ele me deu um sinal muito grande e eu retomei. Que legal. Em 2020. E foi aí que nós nos encontramos. Eu não lembro em que ocasião eu fui no seu escritório. Você tava com uma estrutura física. Eu não lembro por que eu fui lá, mas eu lembro indo lá, você mostrando, a gente tá abrindo, expandindo a equipe, tá vindo gente, vai ficar pequeno. E aí eu percebi que você fez um movimento de expansão e depois um movimento de opa, eu acho que talvez o caminho não seja por aí. Exatamente. O que aconteceu? Que a gente nunca conversou sobre isso também. Nunca. Eu sempre... foi uma coisa muito natural, tá? Eu nunca falei, eu vou trabalhar assim para esse público. Foi aquilo que foi acontecendo no sentido de eu quero fazer o que eu gosto, o que eu faria para mim. E aí o público veio vindo. E essa questão da quantidade de pessoas, da quantidade de projetos, eu sou uma pessoa um pouco mais seletiva, assim. Então, acho que não dá pra fazer tudo na vida. Você perde qualidade. Nada. Isso é óbvio. Você não vai produzir uma Louis Vuitton numa linha de produção industrial. Não existe, né? Tudo é artesanal. Sim. Então, eu sempre olhei para o meu trabalho como algo artesanal. Então, não tem como ter uma equipe enorme e eu fazendo o projeto sozinha e eles olhando para mim. Ou ali, várias pessoas que não querem trabalhar. Eu sou mais firme, assim. Nossa, falando aqui pro público, né? Alguém que já passou no escritório vai entender. A bicha é braba. Ficaram também. Então, assim, eu sou muito... Entendeu? A gente tá aqui pra isso. Eu sou muito focada. Sim. Então, eu foco, falo, eu quero chegar ali. E é ali que eu vou gastar minha energia. E quem tiver comigo, tiver o mesmo pensamento, junto. A gente vai. Quem não tiver, tranquilo, porque cada um pensa de uma forma, né? E aí a gente começou a enxugar a equipe. Diminuir. E hoje nós temos, assim, 1/3 do que nós tínhamos e a gente trabalha a mesma coisa. Sim. E mas agora, da forma... muito em qualidade. Muito em qualidade. Então, assim, o nosso projeto, um projeto arquitetônico, às vezes ele chega a ter... uma prancha 0 a 0, a maior. Sim. Às vezes ele chega a ter mais de 25 pranchas. Então, todos os detalhes. Mas chegou um momento que a gente viu também que muitos desenhos, eles são bons. Mas a gente também tem a questão da leitura desse projeto. Então, às vezes, ele se torna uma leitura um pouco mais... É tão técnico que fica mais complicado. Entendi. Então, a gente começou a enxugar algumas coisas também. Então, agora os projetos estão saindo assim, 20 pranchas, mas é um trabalho... Demora. Então, claro, né? Ele é muito... As pessoas, às vezes, não entendem por que demora, mas é porque cada detalhe do que vai ser construído tem que ser colocado no papel para que a equipe de obras lá na ponta saiba exatamente como é que tem que ser feito. E o que traz isso? Economia de obra, sim, né? Economia de tempo, porque hoje tempo ninguém mais tem estética, tempo beleza para casa. Não tem erro, né? Então você é um bom projeto, você não tem como errar. Então, e a gente enxugou, mas eu acho que agora a gente tá preparado para começar de novo essa busca, porque a gente precisa, né? De uma maneira mais... com um objetivo mais definido agora. Sim, agora as meninas mesmo, elas estão mais assim, eu sei como deve ser feito. Sim. Então agora a gente consegue seguir. E você tá com uma equipe que eu não conheço a equipe, mas tem uma turma que já tá faz um tempo lá ou não? Que já pegou esse seu jeito de trabalhar? Não, quem ficou já tá... Por isso que eu falo que agora a gente tá pronta para trazer novas pessoas. Porque a cultura já tá bem formada. Já tá bem formada. Inclusive, a gente tá vivendo um momento bem especial agora, que, como eu falei para você, né, a essência da marca, então foram 17 anos construindo isso, e acho que chega um momento onde o fundador, ele vai deixar aquele legado dele, que é a essência, mas ele não é mais só ele, então eu não sou mais a Karine Magalhães. Sim. Hoje eu sou a Karine, a Liliana, a Sabrina, a Jennifer, enfim. Sim. Então somos um grupo de pessoas trabalhando, né, respondendo por uma marca, e todo mundo tem que responder da mesma forma. Então eles brincam, até a gente vai em qualquer lugar, eles falam, nossa, vocês fizeram um curso de oratório? Aí eu falo, não, mas vocês falam de uma forma parecida. Mas eu acho que assim, a convivência,
traz muito isso, as mesmas referências e o nível de exigência também. A reunião com as meninas, então, assim, sempre o posicionamento, né? Como a gente deve fazer. E hoje nós estamos nos tornando um escritório de associadas. Que legal, então, isso acho é que ótimo. é um passo bem importante, assim, na minha jornada, principalmente, né? Na minha, que é uma outra visão que eu tive. Então, agora a gente está nesse processo mais burocrático, né? Eu também sou metódica em tudo, então a gente tá construindo fazer uma estrutura isso. de partnership que... É, uma estrutura de associados. Sim, legal. Mas precisa estar tudo no papel, desenhado, então... Regra de entrada, regra de saída. E a gente tá finalizando já. Isso é muito bom, porque assim como você às vezes tem experiência de... jantar num restaurante que tá ali há 100 anos, que com as receitas da nona fulana que montou lá atrás e hoje ainda é seguido. Eu vejo os escritórios, a própria... Zaha Hadid. Exatamente, eu ia usar esse exemplo. Então a Zaha partiu, mas o escritório continua, usando os mesmos conceitos. Claro que ela não está mais aqui, mas a visão, ela foi montada. O Steve Jobs fez muito bem isso, né? Tanto que o pessoal até mostra, o próprio Tim Cook, que está hoje à frente da Apple como CEO, ele é melhor gestor que o Steve Jobs. Então, mas o Steve Jobs morreu e a essência foi. Ok, pode ser que algumas ousadias a gente não vai ter mais, mas você vê a marca sempre inovando no mesmo estilo. Na mesma essência. Porque ele deixou a marca dele ali. Exatamente, é isso. Conseguiu passar para frente. A essência é o legado. Então, eu falo para elas, agora somos nós. Que legal isso. Exatamente. Forte, né? E a equipe, às vezes o cliente procura, mas eu quero falar com a Karine. E eu não consigo estar em todo lugar. Agora a gente tem escritório em São Paulo. Não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, eu assino embaixo. Eu assino embaixo pela minha equipe. Então. E dentro de um projeto seu hoje, voltando um pouquinho. Então, hoje você tem vários projetos rodando dentro do escritório. Quantos são? Você sabe de cabeça? Esse ano, eu acho que foram 7 projetos, alguma coisa assim. Legal, então é um número bem assim, reduzido. É um número baixo, mas é aquilo que você falou, é um trabalho artesanal. Victor, imagine assim, eu sempre falo para as clientes, você vai comprar um vestido de noiva. Sim. Você vai no ateliê, onde você vai ter um vestido feito para você, ele não faz grandes escalas. Ou você vai numa boutique e tem uma arara cheia de vestidos. Iguais. E você vai iguais, ou até não são iguais. E você vai ter aquilo. Vários são iguais. Mas vários são iguais. E você vai ter e alguém vai estar vestindo um vestido igual ao seu. Exatamente. Então, às vezes parecidinho, da mesma coleção, não é mesmo? Exato. Então, assim, é uma escolha. E a nossa escolha é essa. Então, a gente sempre fecha a agenda com 6 meses de antecedência. Para que a gente possa se organizar. 6 meses de antecedência para entregar um arquitetônico? 6 meses, o cliente liga, quero fazer uma casa. Aí, geralmente, nesse período, a nossa agenda já está completa, então a gente organiza para começar essa casa em 4, 6 meses. Para começar a casa nesse prazo. Mas é um prazo bom. Para começar. Mas eu lembro depois que... tem a parte... Mas é super tranquilo, Vitor, a maioria... Então, mas é curioso porque há 2 anos, mais ou menos, a gente conversava sobre isso e você falou, eu tomei a decisão de passar o prazo correto e quem gostar do trabalho, ok, vai estar aqui, eu sei disso. E quem não puder esperar, eu não tenho como entregar um trabalho que não tenha a minha qualidade. E as pessoas assustaram no começo, não assustaram? Na verdade, hoje... eu sempre remei contra a maré. Eu sei. Então, a gente faz um esforço bem grande, mas enfim. Eles entenderam até que quando for o projeto deles, eles têm a confiança que eu não vou deixar de qualquer jeito para atender alguém que tá vindo. Exatamente. Então, eu acho isso muito importante, porque do jeito que ele está sendo tratado, né? O jeito que eu trato aquele outro cliente, aquele outro projeto, ele sabe que eu vou tratar com ele também. E os nossos prazos, eles são prazos muito compridos à risca, assim. Então, a gente fala, uma cliente agora, início de agosto. 1º de agosto, o seu projeto vai estar com você. Legal. Caso aconteça alguma situação atípica, saúde, ou o cliente mesmo, às vezes acaba, né? Mudando os planos. Vai mudando uma coisa aqui, acaba, né, se prolongando, mas lá dentro do escritório a gente tem que seguir. Essa é a regra. Eu acho que é uma escolha que você
toma. Igual nós estávamos comentando das marcas de roupa, de bolsa, sapato, enfim. Você tem que tomar uma decisão para quem você vai vender. E quando eu digo vender, é porque existe uma transação de venda, mas no final das contas é quem você vai atender, quem você vai ajudar a realizar aquele sonho. E de qual maneira, né? Porque tem uma frase que eu não sei de quem é, mas se você vende pra todo mundo, você não vende pra ninguém. Então, eu sempre quando pensei isso. quando e se você faz define, tudo, você não faz nada bem feito. Exato. Exatamente. Então, eu acho que é inacessível, não é inacessível. É só você conseguir compreender a essência da marca. Sim. Que tem com um certeza. tempo, que às vezes vai ter às vezes não vai ter, às vezes o cliente vai me ligar e vai falar, olha, eu tô com a agenda tranquila, vamos começar. Então, assim, não é uma regra isso, mas pode acontecer. No e fluxo que vocês têm visto, tem esse prazo que tem acontecido. É o que acontece, exatamente. E o resultado final fica lindo. Eles eu sou adoram. suspeita, né? eles então, adoram. Essa parte da apresentação é muito especial. Como que é? Vocês preparam? A gente prepara. Não, mas não posso, né? Não pode contar, né? É um Tem segredo, né? Okay. Ó, fica a dica. Então, próxima casa, você vai lá ver como é que é a apresentação. Vou participar. A próxima sua, Não, eu né? sei, eu entendi a indireta. A gente faz olha que legal, você falou um negócio que tá muito na minha cabeça esses dias, eu tava pensando, conversando com a Gabriela. Porque eu tô construindo minha casa. E ela vai terminar daqui a alguns meses. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou construir agora. Não, nunca mais eu vou construir. Eu já penso numa próxima casa. Onde vai ser? Não sei, eu não tenho vontade de sair do Hectares. E assim, é ali o lugar. Mas, e eu vejo meus pais que mudaram recentemente também. Não que eles pensem, não tem um projeto para uma próxima casa. Mas eu vejo que essa porta fica aberta. E eu vejo isso acontecendo ao longo da nossa vida toda, da construção da nossa família, da São Bento, sempre olhando pro próximo. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí dentro. Porque eu também sou assim, e eu descobri isso em mim. Minha mãe sempre falou, nossa, você nunca tá satisfeita. E eu tinha essa sensação, eu carreguei ao longo de muitos anos, né? Nossa, por que eu não me satisfaço com as coisas? Mas não é isso. Satisfeito sempre, conformado jamais. Frase do Flávio Augusto. Na verdade, eu acho que é uma situação assim, você vai na vida, são os degraus da evolução. Então, você sonha com algo, você conquista. Eu não consigo ficar parada ali. Então, quando eu conquisto, qual será o meu próximo passo? Então, dentro do escritório, eu sou inquieta. Elas falam, nossa, você tem rodinha nos pés. Lá na minha casa, minha mãe já entendeu. Não é insatisfação. É que eu sempre... É uma energia que tem ali dentro que ela precisa vibrar naquela frequência. Eu sou motivada a desafios. Então, eu sempre preciso subir esses degraus. E talvez na casa, você sonhou com aquela casa... E ela tá se concretizando e tudo mais. E todo o processo, porque é longo. Então, você vai se habituando com aquilo e, de repente, você já começa a pensar no próximo passo. Mas eu trouxe... envolve, de repente, essa situação. Nossa, será que é uma casa? Será que eu já vou querer outra? Eu trouxe isso porque eu tenho percebido que as pessoas que evoluem profissionalmente ou em outras áreas, enfim, elas têm essa visão. Exatamente. Atleta, enfim, o que quer que seja. Todas tem as áreas. Esse comichão interno que às vezes as pessoas olham ao redor e falam, puxa, mas você não tá satisfeito com você acabou de comprar, você acabou de conquistar, você acabou de ganhar. Ganhar, eu digo, uma medalha, uma prova, e você já tá pensando em outra coisa. Na sua zona de conforto. A cabeça tá sempre pensando no próximo, no próximo, no próximo. O homem das cavernas já era assim. Sócrates já dizia... Um saiu, ele era inquieto na sombra dos outros. Então, ele olhava pra fora, ele via uma luzinha, ele queria sair. Porque ele falava, não, isso aqui não é a verdade, não é a minha verdade, eu quero mais. E as pessoas, então, elas acabam ficando nessa linha mais... não sei, comodidade ou não, mas acostuma. Mas conformadas, né? Numa zona a zona de conforto. A zona de conforto. É porque ela é confortável, claro. E eu já sou... Então, eu tenho um amigo nosso advogado lá dos Estados Unidos, ele falou assim pra mim, Karine, falou em inglês, né? No Brasil, you are good. Here, you are not good enough. Porque o brasileiro, ele tem essa tendência de ficar mais... Não, já tô bem. Já tô bem. Não preciso melhorar muito. Não todos, né? Não generalizando. Mas eu acho que é uma cultura do brasileiro. Então, eu consegui, conquistei, suei. Ai, agora eu vou relaxar. E
Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é isso que a gente sente. É cada vez eu quero mais. Aqui é pela linha de chegada. Lá é muito pela jornada. Eu vejo que o American Dream... O American Dream, ele é muito inquieto. E ele é muito de conquista. Ele é muito... Exato. E como é que você conquista essa jornada? Crescendo, evolução pessoal. As pessoas, eu vejo que elas não têm... Primeiro que não se tem vergonha de falar quanto se ganha. Não se tem vergonha de falar o quanto se é bom, o que faz de diferente, por que você é bom. E às vezes, inclusive, eles até alfinetam os outros, a concorrência, de por que o outro não é bom. Sim. E aqui no Brasil tem esses dedos, eu não posso falar que eu sou bom assim, porque vai que eu vou parecer prepotente. Arrogante. Uhum, exatamente. Mas eu identifico, eu falo lá em casa, eu identifico muito esse meu jeito com o jeito, eu sempre falo, o Pineca, a Elaine, o Vitor. Então. Eu tô aprendendo ainda, eu sou mais tranquilão. Já vem alguma coisa por aí. Corta. Olha. corta o microfone. Foi na minha alma agora, hein? Mas meu contrato diz que eu tenho que ficar quieta. Mas eu acho que é a característica mesmo, não é uma satisfação, não é nada negativo. Mas as pessoas às vezes não entendem Mas isso. então tudo bem, quando você falar, não, essa casa aqui já... Te ligo, vou descobrir como é que é esse onboarding, essa apresentação. Exatamente. E aí a gente faz a apresentação do projeto arquitetônico e depois tem um link, tá? Com um projeto de design de interiores. Legal. Não que pode vocês deixar fazem também. Sozinho. Isso eu acho muito legal, porque tem arquiteto que escolhe não fazer. Eu sempre fui arquiteta do projeto arquitetônico. Vou te interromper um pouquinho. Esses 7 projetos desse ano, todos foram com interiores ou não? Pacote completo. Pacote completo. Eu acho que faz todo sentido pra sua marca. Exatamente. O que a gente... Então, eu, na verdade, ao longo de toda a caminhada, eu sempre falei, eu sou uma arquiteta de projetos arquitetônicos. Então, o que envolve... as pessoas confundem muito projeto de arquitetura com projeto de interiores. Sim. Então, assim, o projeto de arquitetura, o nosso projeto de arquitetura, ele contempla um projeto de interiores. O que seria isso? Eu fiz um espaço gourmet, então eu tenho as dimensões, eu tenho que ter o layout muito certo. Porque depois eu faço uma casa onde um sofá de 3 metros, 3,60 não cabe. Um gourmet, a pessoa vai me falar, o cliente, eu quero a cervejeira, a adega, a chopeira, a máquina de gelo. Então, no projeto arquitetônico, eu tenho que me preocupar com tudo isso. E isso, os pontos de ar-condicionado, poxa, a pessoa vai estar deitada aqui, o ar-condicionado, ou a pessoa, porque a gente conversa muito sobre isso, o que é uma casa para você, para o cliente? O seu quarto. Então, um quarto de uma arquitetura tradicional, é um quarto virado para uma parede, a cama, porque vai ter que ter uma televisão. Um cliente pode me dizer, um quarto para mim que vai me fazer feliz é virado para a janela, onde numa arquitetura tradicional você não usa uma cama virada para a janela, porque eu quero acordar, abrir a janela e olhar a paisagem. Quero ativar a minha criatividade, não tem nada de televisão. Então, assim, a parte de interiores, ela não tem como separar. Não. O projeto arquitetônico do projeto de arquitetura de interiores. Então, a gente faz o pacote. Aí, com essa questão, assim, de ter 2 profissionais trabalhando no nosso projeto, a gente acredita que a identidade do projeto, ela tem que falar a mesma língua fora e dentro, não tem como. Não tem como o cliente chegar, eu quero uma casa neoclássica, um exemplo, e de repente ele contrata alguém para fazer a parte de design de interiores e a pessoa usa uma cadeira do Jorge Zalzupin. Uma marquesa do Oscar Niemeyer. Não vai casar, não vai dar certo. Fica de mau gosto. E isso acontece. Acontece, e eu acho que principalmente o que eu vejo acontecer mais é o contrário. A casa tem traços modernos, contemporâneos. Pode ser. E de repente dentro alguma coisa mais clássica. Claro que um clássico, tem um tapete persa no meio da sala. Você fala... Exato, mas assim, se a pessoa se ela deseja ter uma peça do Oscar Niemeyer, você tem que entender que ela tá errada quando ela tá falando que ela quer uma casa clássica. Então, porque se ela gosta tanto daquela peça... Você vai ser cancelada, Karine. Não, mas eu acho que... Então corta. Não, tô brincando, não corta não. Não, então, o que eu quero dizer é as pessoas... Eu acho que faz parte do nosso trabalho dizer o que as pessoas querem.
É pesado isso, mas sim. Nós somos profissionais nas nossas áreas. Lá dentro do projeto do Hectares, uma coisa muito interessante foi... As pessoas não queriam terreno de 900 metros quadrados. Elas queriam terreno de 600 metros quadrados. Mas para fazer só casa-terra, precisava ser o terreno de 900 metros quadrados. Imagine se mas você o terreno de 900 metros quadrados é muito grande. Ok, os primeiros a serem vendidos foram os maiores. De 1.900, 1.800, 1.500, 1.700. E ainda, eu sei de famílias que compraram de 900 porque, eu acho que é demais, não precisa mais que isso. Mas que estariam mais felizes se tivessem um lote maior. Porque as pessoas às vezes acham que igual no seu trabalho. Karine, só vai me entregar daqui 6 meses. Nossa, mas se a conversa é de vendedor, né? Pra tornar escasso. Não é, porque é o nosso trabalho. Então, às vezes, a gente fala, olha, o tamanho que você precisa é esse. A pessoa, às vezes, acha que você tá querendo vender o produto pra ela. Mas não é isso. Não é isso. Eu já ouvi várias vezes... um cliente me falar, poxa, eu poderia ter feito uma escolha diferente. E foi para isso que a gente trouxe o Hectares. Porque ele fez uma escolha que não estava legal e a gente trouxe uma opção melhor de moradia. Acho que esse é o segredo do sucesso. Você tem que ouvir o cliente, mas tem coisas que você acredita que você tem que mostrar, não é impor. Não, é mostrar pra ele. Mas você trazer referência. Você conseguir conversar com ele e falar, olha, a gente... você fazer com que ele compreenda, porque ele não compreende, ele não é obrigado a compreender. Então, eu acho que tudo que é feito com carinho, com amor, eu sou super, assim, atenciosa. Os clientes vão falar, Karine, você não atende às vezes o celular e são 500, 600 mensagens no WhatsApp. Mas é que são muitas mensagens e tudo mais. Mas eu faço dentro do que eu posso, né? Tenho minha família e tudo mais. Eu sempre tô ali. Então, quando você trabalha com amor e tem paciência, tudo dá certo. A Karine responde o WhatsApp, Fernanda? De vez em quando. Não, mas é muito corrido. A gente não tem como atender todo mundo. Mas aí vocês sabem que é com todo mundo. Fernanda, claro, Vitor, meu marido, enfim, ele colocou lá, quando aparece preferencial, não sei como é que é, vai lá pra cima. Porque daí, mesmo se eu sou obrigada a ver e responder, né? Não tem desculpa. Mas é muita coisa. E a gente tem que se concentrar. O seu trabalho é um trabalho de muito foco, né? Exatamente. Então, essa habilidade de falar pra pessoa que não é aquilo que ela quer, eu acho que ela é muito importante. Você ter a didática de ensinar, de mostrar, de trazer, diferente de impor, você falou. Não é uma imposição. Eu vou fazer desse jeito. E muitas vezes as pessoas reclamam de uma experiência com arquiteto ou com outro. Fulano falou que não vai fazer porque não é o estilo dele. Não é isso que a gente tá querendo dizer. É o que você falou. Porque o estilo cliente, não pode ele ser me do fala que ele profissional. quer A, B, C, D e E, que tá tudo em consonância e harmonia. Exatamente. E de repente ele me pede uma poltrona do Oscar Niemeyer. Calma lá, alguma coisa mas não tá... Mas tá errado dentro dele e eu tenho que ajudar ele a descobrir isso. Você tem que descobrir, é um trabalho psicológico. Exato, e a gente faz com carinho e ele vai vendo essa diferença. Outro dia, a apresentação de projeto de design de interiores. Então, você viu, tem projeto de arquitetura, que ele é linkado com a arquitetura de interiores, e depois a parte, né, de um projeto completo, a gente tem o design de interiores, que é o design mobiliário fixo, solto. Sim. E a gente foi fazer a apresentação para uma família, todos são especiais, né? Então eu sempre falo, uma família especial. E ela sempre preocupada com a sujeira, todas, né? Sempre. Eu, dona de casa, eu já sempre me preocupo, né? Com como a cliente vai enfrentar aquela situação. E antes de começar a apresentação do projeto, eu falei assim, olha, as pedras que você nos pediu, as pedras eram escuras. Mas a sua família não vai ser feliz num ambiente muito escuro, carregado. Vocês são uma família com uma energia mais clara. Então eu preciso trazer isso para dentro do projeto. E a gente colocou tudo branquinho e ela amou. Ela falou, nossa, eu me identifiquei. Então assim, vale a pena você ter essa paciência de sugerir. Mas é o que eu falo, Vitor, quando você faz com amor, nada é ruim. Ontem até postei uma foto assim, que você quando faz com amor, você supera qualquer desafio, tudo flui. E muitas vezes eu vejo as pessoas indo num Maria vai com as outras muito grande, sendo influenciadas por alguns conceitos, não só na parte da arquitetura, mas você falou da questão da pedra branca, né? Claro. Claro que eu até te mandei um áudio perguntando sobre isso. Mandou, do Travertino. Exatamente. E, enfim, claro que tem coisas que não vão funcionar, ok? E aí faz parte do arquiteto explicar isso também. Mas tem, às vezes,
o questionamento de vai dar manutenção. Ok. Isso dá. Vai porque dar tudo dá. manutenção. Não existe. Ainda não inventaram Algo que não dê manutenção. A vida é Mas manutenção a gente pode fazer o todo. seguinte. Então, hoje, um revestimento num corte maior, uma lastra de um porcelanato, ele vai ter menos rejunte. Então, já é uma ajuda. Sim. Então, a gente vai tentando amenizar essa dor das clientes, que é a manutenção. Então, o que eu quero dizer é que existe um custo de manutenção. Não de uma tem casa como. de alto padrão, Exatamente, principalmente. não tem como. Ele existe. E às vezes as pessoas se doem muito por isso, mas faz parte da vida. Você tá trabalhando, você tá conquistando. Claro que ninguém vai ficar jogando dinheiro fora, mas existe também a felicidade de exercitar aquilo que se conquistou. De, poxa, dar manutenção. E ok, às vezes as pessoas veem aqueles super iates mega gigantescos dos bilionários, né? Pô, são 150 pessoas trabalhando dentro de um trem daquele. Dá manutenção. Dá manutenção. Claro que você vai escolher o que você gosta. E eu acho que a casa é uma das coisas mais, na minha visão, é a mais importante. Mas então a gente entrou, vou fazer um gancho. Volta, então. Eu acho que aí a gente entra também na questão do luxo. Exato, que é muito confundido, né? O seu sonho é ter um piso de travertino na sua piscina. Você se preocupa com a manutenção, mas aquilo é muito importante para você. Sim. Então é um luxo, porque eu digo que luxo e ostentação são coisas diferentes. E as pessoas hoje em dia, elas confundem muito isso, né? Confundem. Quando a gente começou a trabalhar a comunicação do Hectares, ela trazia muito a palavra luxo. Hoje a gente nem usa mais. Deveria usar, mas usa menos por essa visão um pouco pejorativa, porque as pessoas confundem luxo com ostentação. Eu não tenho maçanetas de ouro na área da sofisticação. Exato, porque o luxo, ele... É igual a palavra medíocre, as pessoas acham que é ruim, mas não é ruim, é um meio, é médio, é na média. Exato, na média. A mediocridade é você ser médio. Exato. Mas a gente palavra tem essa semântica, né? Então a gente tem que cuidar. Então você falou que o luxo e a ostentação são coisas diferentes. Na minha visão, são coisas diferentes. Então, assim, o luxo, o que a sua casa precisa? E o que além do que ela precisa, você deseja ter dentro da sua casa? Isso é um luxo. Sim. Eu não tô dizendo que seja uma pedra de, sei lá, 10 mil reais o metro quadrado. Não. Se você pudesse colocar um revestimento de 200 reais e você escolhe uma pedra de 1.000. Sim. É luxo, mas é porque você deseja. Exatamente. Você não tá ostentando, ninguém nem tá vendo muitas vezes. Às vezes as pessoas nem sabem, vão ver, mas nem sabem que custa aquilo, o trabalho que deu pra fazer. É dentro de um banheiro, é um aquecedor de toalha. É um luxo. Você não precisa. Mas você quer sair do seu banho com a sua toalha quentinha, igual o hotel que você foi em tal lugar. Então tá ótimo, é um luxo. Então eu acho que, assim, o luxo, ele está dentro da ostentação. Mas de alguma forma. Isso, de alguma forma. A ostentação tem um luxo dentro dela, exatamente. Dentro dela. Mas luxo não quer dizer que você esteja ostentando. Não é. Aquilo é pra você. Sim. Então eu acho que tem uma diferença. E isso se traduz muito mais em algo pra si do que pro outro. Exatamente. Talvez, então, se você deseja talvez seja até um pouco a diferença, né? Porque você ostenta para os outros, mas o luxo é para você. Si. Então, se você sonha com aquela pedra, vamos colocar. Entendeu? Assim, não é uma manutenção. Vamos tentar. Vamos fazer. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Sim. Então, a gente busca formas. E esse é um dos motivos também para o nosso escritório em São Paulo, que a gente tem escritório agora em São Paulo, para buscar formas de amenizar algumas coisas. Então, assim, o travertino. Então, a gente tem que buscar um travertino que ele tenha... A gente tem muita dificuldade com a pedra natural, você impermeabiliza ali a pedra no local. A gente está buscando fornecedores que a pedra, ela é mergulhada dentro de um produto, a peça inteira. E não é bem mergulhada, mas ela toma um banho inteiro de produto que a torna toda impermeável. Então, você lixa, não sai, tá tudo ali, ela absorveu todo esse produto. Então, assim, é um cuidado. Se você sonha, é um luxo pra você. Sim. Vamos tentar. Tudo vai dar manutenção. Exato. Às vezes não. As pessoas, a maioria delas, quando
a obra da Casa do Pineca estava em andamento, né? E a pessoa ia visitar, às vezes com a gente, às vezes sem a gente. Enfim, mas sempre vinha um comentário. Meu Deus, quantas funcionárias pra tocar uma casa dessa? Então, resposta. Fora jardineiro e piscineiro, 7. Não, é porque tem as crianças. Então, eu vou colocar uns 5. Mas tem tudo isso? Tem. Eu tô morando lá hoje, né? Então, hoje com babá e, enfim, toda a estrutura são 7. 1.200 metros. Mas o curioso é que a casa ficou muito gostosa. A casa tem muito estilo dos meus pais e a casa deles. Foi relativamente fácil achar essas pessoas, que eu quero dizer assim, não girou. Eu sei, mas sabe o que acontece? Quando você tem bem definido... Mas eles tiveram sorte, porque essa é a grande preocupação. Então, só que é o seguinte, a vida dá trabalho. Se você quer ter uma estrutura desse tamanho... Ah, não, mas eu não quero. Não tem problema. Mas, às vezes, as pessoas se podam por causa disso. Não deixe de fazer o que você sonha por preocupações que nem aconteceram. Claro que você tem que pensar. A gente tá falando algo de alto padrão. A gente tá falando de casas de alto e altíssimo mais padrão. Sofisticadas, sim. Sofisticadas. Eu digo que, como dona de casa, então assim... eu vou pensar no pé direito, na altura do vidro. Mas eu sei, vai deixar de colocar o vidro? Poxa, soltar uma cobertura, né? Soltar da parte daquele corpo, daquele volume inferior. E não fazer aquela faixa de vidro, porque tem um vidro. Não. Vamos fazer. Às vezes eu vejo o pé direito ali, que tá lindo, maravilhoso. E aí, de repente, tem uma folha fixa. Vem uma viga aí. E aí embaixo, a porta de correr. Nossa, tudo bem, e assim, a casa vai ficar bonita, mas o a mais seria... As pessoas não percebem quando elas passam. Então, muitas vezes no escritório, elas falam pra me confortar assim, ninguém vai perceber, mas eu percebo. Eu sei. Então, assim, são detalhes, a gente cuida muito do projeto estrutural. Sim. Então, a gente trabalha... né, realmente juntos, a gente faz muito projeto com Gazi, então a gente trabalha juntos, ele tem todo o cuidado. Tô pra responder um WhatsApp dele, Gazi, essa semana, esse ano ainda vai, viu? E a gente trabalha juntos realmente pra gente não ter nenhum problema assim de alguma coisa que saia, porque é uma estrutura que ela não esteja conectada com a arquitetura, então tudo tem que estar muito, a gente cuida desse detalhe. Porque então, depois, uma harmonia, uma compatibilização disso a gente tudo. faz a compatibilização. E você falou sobre um escritório em São Paulo. Exatamente. De onde que veio essa ideia? Então. Da inconformada, insatisfeita Karine Magalhães. Pois é, o degrauzinho. Então, assim, São Paulo foi... Tava almoçando no Manioca, conhece? Ali perto da Gabriel. E aí eu comentei com o Carlos Júnior, falei, nossa, né, são projetos, são cenários, né, e eu queria tanto fazer esses cenários, participar disso, ter esses projetos assim, né, essas criações de cenários mesmo. E ele falou pra mim, abre o escritório em São Paulo, de repente vai ter uma oportunidade e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, não. Escritório em São Paulo, sem pensar em nada de projeto, mas eu tenho, assim, eu tava vendo uma necessidade dos clientes, eles vão para São Paulo, a gente acompanha, chega lá, não tem um lugar para tomar um café, eu já tenho que encontrá-los, tô no hotel, ou vou pra loja, aí precisa apresentar um projeto de paisagismo, aí a gente vai no escritório, e eu me senti assim, gente, eu não tenho como recepcionar o meu cliente. Sim. Então, através dessa conversa, me deu um insight de que a gente precisava ter um braço lá para receber os clientes daqui. Sim. E foi por isso que surgiu essa ideia. E o escritório é muito parecido com o daqui. Então, assim, a ideia é que o cliente se sinta como se ele estivesse aqui em Dourados, mas ele está em São Paulo. Legal. Então, para essas reuniões, e assim, e aí... Claro que as coisas vão acontecendo, começam as procuras, mas o foco são os clientes daqui mesmo. Não, Tem uma segunda casa, sim, né, para eles. Exatamente. Para recebê-los. Legal. Esse é o foco. Então a turma, quando tá lá, porque vai lá ver as referências, ver acabamento, material, enfim, o que quer que seja. Exato. Um eletrodoméstico, né? O cliente chega, um gaguenal. Exatamente. Karine, onde é que tem isso? Eu aluguei um apartamento e tinha isso daqui, eu quero saber. Vamos lá, para você conhecer. A gente toma um café, a Vânia vai no escritório. Queridíssima Vânia. Ela vai no escritório, toma um café com a gente e a gente vai para Gaguenal. É mais ou menos isso.
Legal. Então é um ponto de apoio muito bacana. É um ponto e de querendo apoio. ou não, você cria uma conexão, né, entre Dourados e São Paulo. Então Exato. você traz coisas de lá pra cá e daqui pra lá. E mais pra gente conseguir, então, assim, as tendências, tudo. Então, nós somos convidados pros eventos. Às vezes até Legal. assim, eu vou, mas eu não sou, eu falei, né, sou bem reservada. Então, a gente não vai, às vezes, muitas postagens, tudo. Mas a gente tem esse contato, a gente vai, a gente tem a vivência. Então, se precisar, a gente sabe onde buscar. Isso é muito importante. E esse foi o foco do escritório lá. Faz a diferença. Uhum, e recentemente você passou um tempinho em Miami. Ai, muito bom. Miami é bom demais, né? Pois é. Fazia tempo, desde 2019. Pandemia veio. Exato. Eu voltei de lá dia 27 ou 28 de fevereiro de 2020. Então eu voltei, 2020. Fechou tudo. Quando fechou tudo, eu tava em Dubai, pertinho da... Tava na Ásia, pertinho do epicentro. Tava no meio do furacão. Miami, eu acho que... Qual foi a ideia de Miami, né? Eu sempre quis estudar. Eu fiz intercâmbio. Uhum. Quando eu tinha 1 ano, meu pai foi fazer o mestrado dele, o MBA, nos Estados Unidos. Então, a gente morou lá por 2 anos e meio. Eu fui alfabetizada nos Estados Unidos e eu queria... Os meninos tendo essa oportunidade. Então, sempre foi um sonho que foi sendo adiado. Por isso que seu sotaque é seamless. Perfeito. Ai... Mas diz que, assim, a gente pede, mas diz que o accent, ele fica muito registrado ali na nossa, alfabetizada no nosso inconsciente. Lá, né? Era 1 ano, 2 anos? Eu cheguei com 1 ano e 8 meses, eu não falava português, né? E aí, quando eu voltei, tive que estudar numa escola americana, porque eu não falava português ainda, enfim. E depois esqueci todo o inglês. E eu queria proporcionar isso para os meninos, e era uma coisa que vinha, né? A gente vinha adiando. E aí, eu tentei um curso, né? Eu tenho uma formação no IED, Instituto Europeu de Design, e eu queria tentar no Marangoni. E eles abriram em Miami, eu falei, bom, tá mais prático, porque a gente consegue conciliar os meninos. O fuso ajuda, Exato. Né? E aí a gente não conseguiu bater as datas com a escola, porque os meninos ficaram homeschooling. Uhum. Então, enfim. E aí eu fui pra lá em fevereiro pra tentar, não consegui, mas eu falei, bom, a experiência, né, a vivência também já é uma experiência muito importante. E Miami, assim, eu acho que hoje Miami tá crescendo muito, os restaurantes de Nova York estão migrando, os melhores restaurantes, tem muita gente chegando. Primeiro, o que aconteceu com a pandemia, as pessoas se mudaram, né? As pessoas se mudaram. Primeiro que não precisavam mais trabalhar nos lugares extremamente adensados. Uhum. Segundo, que eu acho que a pandemia também, ela, ao longo do mundo todo, ao redor do mundo todo, ela proporcionou uma visão mais transparente do que cada governo tem de política pro seu povo. E lá nos Estados Unidos isso é muito... Tem uma diferença grande entre os estados. Muito. Aqui teve também. E eu acho que... As pessoas se realocaram, né? Exatamente, e a gente vê que a Flórida e o Texas explodiram de gente do dia pra noite. Explodiram. Então, assim, eu conheci muitas pessoas que estão chegando do Brasil, chegando da Califórnia, chegando de Nova York. Então, assim, pra mim foi uma experiência super importante pra minha vida. Eu conheci muitas pessoas da área. Tá tendo agora a feira Semana do Design lá. E assim, infelizmente, com tristeza no coração, não pude ir, mas olha só. Então, assim, estou aqui. É que você tinha um compromisso mais importante, Karine. Tá vendo? Mas assim, consegui acompanhando através das pessoas, né? E eu criei um círculo de amizades. E Miami é incrível a quantidade de arquitetura de grife. Muito. Eu sei, tem até um livro que chama Arquitetura de Grife. Eu não me lembro. Minha mãe vai conhecer, com certeza. É mais ou menos assim o título, tudo igual, mas diferente. Eu não lembro o autor, mas ele até fala assim, a ideia é falar sobre os projetos icônicos, né? Tal. E Miami é isso. Nesse livro ele até fala das Torres Petronas, do Bilbao, porque sempre foi projetos assim, né? muito especiais. Então, hoje eu acho que essa arquitetura de grife, né? Então, ele coloca no livro dessa forma. É uma arquitetura, até a gente estava falando, né? É o que vai formando hoje a nossa malha urbana, né? Tem uma competição. Sim. Então, os projetos assinados, né? São espetaculares. Eles saem, assim, anos-luz na frente. Então, isso eu bato muito nessa tecla, que um projeto assinado... Ele tem um valor assim... Quando você fala projeto assinado, para quem não entende...
É um projeto de um arquiteto que tem uma assinatura já no mercado, né? Que tem uma marca consolidada. De grandiosíssimo renome. Grandiosíssimo renome. Alguém que já tem grandes experiências. Exatamente. E a gente vê isso acontecer tanto com arquitetos quanto com marcas, né? Nos últimos Zaha anos. Hadid. Exatamente. Tem o Não, mas eu digo marcas, o próprio Bentley, você tem um Porsche Tower. Exatamente. Que já é mais antiguinho lá, né? Exatamente. Eu vi que tem um Bugatti, que eu não sei se é projeto ou se já começou a construir ou não. O Bugatti eu não sei, Armani, mas o Bentley, o Armani já tá pronto. O Bentley tá começando, o 1 Million Thousand, meu Deus, é espetacular. Assim, é de ficar olhando pra ele sem parar. Pra mim é um projeto maravilhoso. São esses projetos grandiosos que levam uma assinatura e mudam o cenário, né? E tem uma competição. Então, esse apartamento e veja só, né? O apartamento que a gente ficou... eu fui conhecer alguns apartamentos e aí a pessoa falou pra mim, a gente ficou num complexo, são 4 prédios, e o One Paraíso, que é esse prédio que a gente ficou, toda a parte de design foi feita pelo Piero Lissoni, que é um arquiteto italiano, e que eu tive, a honra de conhecê-lo pessoalmente, visitei o estúdio dele. Eu sou assim, super curiosa, então quero saber. A pessoa tá dando certo, o que ela tá fazendo, como ela tá fazendo, eu vou lá ver. Eu quero lá ver. Exatamente. Então, a gente teve a oportunidade de assistir vídeo no YouTube, não. Eu vou lá ver. Gosto de ver. Então a gente teve a oportunidade de conhecer e quando falou o nome dele, eu falei, meu Deus, vamos tentar, né? Só que lá é muito difícil o apartamento para 3 meses, que foi o tempo que a gente acabou ficando. Mas deu certo, enfim. Mas você vê, né? Tinha uma assinatura, atraiu a arquiteta. Sim. E o Márcio Migotto tem um apartamento lá. Então você vai vendo, né? É a assinatura. Sim. E eu conheci um prédio lá, falei pro Vitor, né? Agora há pouco, meu Deus! O 1428 Brickell, do Antônio Titério, que também é um arquiteto italiano. Vitor, o projeto é sensacional. E a forma que o projeto é pensado, porque hoje é esse padrão sofisticado. O luxo, ele traz, assim, as amenities. De uma forma, assim, ele se preocupa muito com isso. Então, wellness, como é que a gente vai fazer esse espaço? Que a Karine tá falando são as áreas de lazer. Os espaços comuns ali do prédio. Exatamente. E os próprios ambientes internos, Os ambientes, mas assim, a ideia deles, então, qual é o perfil desse público, como vive? Então, é um público, mais ou menos, de uma idade média de, sei lá, 30 a 50 anos. Então, como é que eles vivem? Eles praticam esporte, eles fazem academia às 5 horas da manhã. Ok, então onde é que a gente vai colocar essa academia? Ela vai ficar no térreo? Ela vai ficar a 100 metros do piso, onde ele vai conseguir enxergar todo o nascer do sol, porque 5 da manhã tem todo... Exatamente. Os aromas que eles soltam no ambiente para despertar sua sensação é subliminar, né? Mas você não consegue entender. Isso é impressionante lá, porque todo prédio que você entra tem a gente fala do cheirinho. Do cheirinho. E aí você acredita que o Pinec e a Elaine compraram um cheirinho, porque a gente tinha um apartamento lá, né? Compraram a mesma essência do apartamento e usam na casa. Exatamente. A casa tem cheirinho de Miami. A gente tá desenvolvendo o cheirinho do nosso escritório. Legal. Porque eu acho que é super importante o Hectares tem um cheirinho. Você sentir o aroma e se conectar à marca, né? Então, eles ficam soltando esse cheirinho, então você não consegue esquecer. Então, você vê o projeto e você vê a preocupação que se teve, as áreas, assim, mais... Sei lá, a sustentabilidade tá com tudo, né? Sim. E essas áreas verdes, então, também é comprovado. Médicos vão dizer que quando você entra num espaço com uma iluminação mais exuberante, uma ventilação mais exuberante, um lugar mais silencioso, seu batimento cardíaco, ele diminui. Isso te traz um prazer, um conforto. A pessoa não entende, mas ela tá, de certa forma, sendo manipulada e ela compra aquela ideia. Ela quer ficar ali. Isso que eu ia falar, que era legal, porque assim, você tá falando das assinaturas, dos nomes, e muita gente que até que tá assistindo não conhece, não tem todo esse arcabouço de referências, de cultura arquitetônica, igual você tem muito mais, eu tenho um pouco. Mas eu vou até pedir pro pessoal colocar várias imagens enquanto a gente tá falando, porque assim, você não sabe o porquê, mas é diferente quando você olha. É um lugar, é um bonito, é uma beleza que ela
ela causa uma emoção interna. Ela causa uma Ela não é só um ambiente legal. Não, quando eu, né, você também viaja bastante, eu viajo, mas quando eu entrei nesse prédio, eu senti algo que... É diferente. Nossa, você fala assim, meu Deus, um dia eu vou morar aqui. Então... Desperta esse desejo. E é toda a preocupação, por exemplo, esse prédio, eles deixaram de fazer as penthouse, né, que são as coberturas. Eles não se preocuparam, eles, na verdade, uma estratégia de marketing também, né, eles não focaram em apenas 2 clientes que poderiam ter a penthouse. Então, eles deixaram todos os apartamentos. Toda a parte superior do prédio. Superior, eles deixaram para todos. Então, a piscina fica nessa parte. A área de lazer, as amenities estão lá. Eu acho que tem uma piscina only adults, se não me engano. E tem uma parte muito interessante também, no nosso prédio eles têm uma parte que ficam as cavas. Tem pequenas adegas. E cada um tem o seu código, seus vinhos ficam legal. Ali. E você convida os seus amigos para aquele espaço específico para aquilo e os seus vinhos já estão ali. O legal disso, para quem nunca viu, é assim: você tem o seu mega apartamento de quantos milhões? Pois sei lá, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, 10, 6, 7, 8 milhões de dólares. Enfim. Você tem a sua adega dentro de casa, claro. Mas existe um lugar na área comum que você deixa alguns vinhos lá para receber os amigos e não ter que levar a garrafa, ela já tá lá esperando. É especial. Exatamente. E ele tá numa altura específica, você falou. Eu tenho visto muito isso, o pessoal jogar essas áreas de lazer lá pra cima, tornando esse uso comum, trazendo a vista para esse uso comum do que colocar ela. Exato. E lá nesse embaixo. prédio tem um andar que tem pras visitas. Ah, é? Um andar que você aluga. Você aluga. Então Legal. você vai receber seus pais. Isso é legal. Aí eu contei pra minha mãe, ela falou, nossa, não vou ficar na sua casa. É uma brincadeira, né? Ela não ficaria na sua casa. Não, mas tem um espaço Mas a Quinta da Baronesa tem isso. Um dos condomínios mais sofisticados de São Paulo, é a segunda residência para passar o final de semana. Existe um hotel dentro da Quinta da Baronesa, que ele é exclusivo para convidados de moradores. Dos moradores. Exatamente. E aí é legal que quem é convidado usa, mas o proprietário que está construindo e tá ansioso pra viver aquilo ali, ele pode reservar também. E aí o próprio Fazano dentro da Boa Vista faz isso também. Claro que não é exclusivo, todo mundo pode. Também tem, acho que quase todos eles têm. Tem uma estrutura, uma casinha ali, uns tem mais, outros tem menos. Então ali, por exemplo, no Fazano da Boa Vista, qualquer um pode ficar. Mas eles estavam nos dizendo, a última vez que a gente foi, faz um tempinho, um pouco menos de um ano, que o ano todo estava praticamente reservado pra turma que tá construindo e já tá indo passar lá os finais de semana pra curtir aquilo, né? Aquela experiência. Da segunda casa, ela tá muito forte, né? É porque você vê num grande centro você não tem como ter uma qualidade de vida. Mas Miami é exatamente assim. Então, acho que essa tendência do Mas lá tá tendo essa divergência já de segunda casa e primeira casa? Muito. Então, assim, a gente ficava se questionando, nossa, tá tudo apagado, né? Mas era julho. Tá tudo apagado, o que foi? Escolares. Não, o mercado tá super aquecido, second home. Você fala que à noite a gente vê que as luzes dos prédios estão todas apagadas. Exato. Né? Então, nossa, ninguém mora, tudo pra vender. Não. As pessoas estão aproveitando as férias escolares. É verão, então ninguém tá aqui em Miami. Mas depois, se você voltar, né, e no final do ano, você vai ver tudo aceso. Legal. Então, e aí você falou dessas casas, elas têm um conceito muito parecido, né? Sim. Nessas casas mais sofisticadas hoje, e esse prédio também, falando na sustentabilidade, que acho que hoje, né, todo mundo... Falando em sustentabilidade, vou fazer outro gancho, fiquei sabendo... Você viu? Quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Tá fazendo um trabalho com vocês. Sim. E eu através da Rainbird. Muito orgulhosa, porque eu falei, nossa, né? Tudo culpa da Maria Eduarda. Eu moro lá, pois é. Então, ela me contou, e ela até contou, inclusive, antes que eles tinham feito um projeto com a cidade de Matarazzo. Sim. E aí, tava fazendo um projeto com Hectares, e eu falei, me conta essa história. Fiquei super orgulhosa, parabéns. Eles trouxeram a gente, claro, tem o Benê também, mas a Rainbird é patrocinadora
Eu acho que não dá nem pra chamar de patrocinador, porque é uma iniciativa muito bacana. Ela é uma incentivadora, né? Ela é membro. Da causa, ela é membro. Ela é membro, sim. E aí eles pegaram o Hectares como um case desse ano, porque tudo que é verde lá no Hectares é irrigado. Então, eles fizeram um trabalho muito legal. E tem no site, eu vou pedir até pra deixar um linkzinho aqui, em algum lugar aí vai aparecer. Legal. Você entra lá, tem que fazer um cadastrinho, mas tem o case do Hectares como exemplo de sustentabilidade por causa da irrigação. E você falando de projetos assinados, vou contar um negócio aqui que eu nunca contei pra ninguém. O Hectares quase teve uma assinatura Pininfarina. Você acredita? Jura? É verdade. Nossa, estivemos na Itália, lá em Turim, visitamos a Pininfarina, conversamos com o diretor na época. Mas eu tô falando pra vocês, não sossegam, um degrauzinho... Entramos em todas as salas, conhecemos a história da empresa, encontramos, por coincidência, mas encontramos e batemos um papo com o Paulo Pininfarina, que hoje é o herdeiro que cuida da marca. E pra quem não sabe, o Pininfarina é quem desenha, eu acho que 95% das Ferraris que já foram desenhadas no mundo, eles fazem esse design. E eles... Tem o prédio hoje, agora em Camboriú. Tem o Yacht House que está sendo, inclusive, entregue por agora. E eles transplantaram essa assinatura para outros projetos residenciais, móveis. Então, é um estudo de design. Eles saíram um pouco do... Não é que saíram, eles continuam no automobilismo, mas como é uma marca de muito renome. E a gente esteve lá, viu coisas assim, super top secrets que eles estavam desenvolvendo, muito legais. Eles gostaram da ideia do projeto. Na época, isso foi 2016 ou 2017, não me lembro exatamente o ano. Mas eu posso imaginar a bagagem que vocês trouxeram. Ah, espetacular. E o curioso é que assim, eles mandaram uma proposta pra gente, e uma proposta financeiramente aceitável, entrava dentro do escopo do projeto, mas, e eu acho que a gente tomou a decisão correta, não ia combinar com o projeto. Porque naquele caso específico. Como é que vive no interior? É muito diferente. Pessoas, como é que elas vivem em Dourados? Exato. Como é que, né? A marca não conversa muito com isso. Pessoas, é uma marca que fala mais de robustez, cosmopolita. Então, exatamente. assim, é muita madeira. Se você chega com alguma coisa muito orgânica, muito diferente, muito... Eu acho que muito parece moderna, assim, um filme de ficção. Exatamente. A nossa intenção. As pessoas não vão se sentir acolhidas. E mesmo que estranhassem no começo, depois o projeto ficasse pronto e ficasse lindo, e as pessoas comprassem isso e vivessem no Hectares, é a história que você contou da pedra mais escura, daquela família. As pessoas não iam ser tão felizes como são hoje. São 70% do que o ambiente interfere na sua... Então, quase tivemos a assinatura da Pininfarina, e foi essa visão... que a gente teve, assim, tava batendo o martelo, fechando a negociação, e aí calma lá que é muito legal. Não, com certeza. E a gente trouxe o Carlos Rossi, o Benedito Abud, que eu acho que dá alma ali pro Hectares, o próprio trabalho do Gledson e do Magno. Então a gente fez um trabalho muito o trabalho dele. Muito legal. Mas a gente foi longe pra fazer esse Hectares, viu? Mas acho que é isso. E eu acho que às vezes é necessário... É pela bagagem que você vai trazer, né? Porque hoje o cliente Hectares, o nosso cliente, ele é um cliente que ele não... Sei lá, um exemplo assim, ele vai para Paris, ele não vai na frente do Museu do Louvre tirar uma foto. Ele entra, ele conhece todo o museu, não todo de repente, mas ele conhece as obras. Então são pessoas que têm uma bagagem muito apurada. No sentido de o primeiro presente pro marido foi um livro com as obras de Monet, algo nesse sentido, você falou, né? Então, quanto mais bagagem nós temos, porque o cliente pergunta e aí você... não sei, né? Aquele silêncio. Então, assim, eu acho muito importante, nossa, uma super bagagem. Então, a gente vai trazendo isso, né, não tendo dado certo, mas eu acho que, nossa... Super, super válido. Nós vamos testando e validando o que realmente faz sentido para o cliente. É o que você falou. Até os projetos com assinatura, eles sabem exatamente o público que eles vão atender. E a gente faz esse estudo muito profundo. Agora a gente está trabalhando num outro projeto, mega super segredo ainda. Mas a gente tá trabalhando num outro projeto. Depois dá pra falar. Depois dá pra falar. Vou te mostrar uma imagem que você vai adorar. Dá meu celular aí, Fernanda. Opa, gostei. Mas você não pode falar nada. Você só pode olhar e... Mas como assim? Aí vai cortar? Não, vai mostrar ao vivo. Bom,
O que eu tava falando? A gente conhece exatamente o público. A gente tá fazendo esse projeto novo e a gente entendeu exatamente quem é o público, desenhou isso pra poder chegar no melhor resultado final. Porque às vezes... Eu acho que essa é a estratégia primordial, você saber quem é o seu público-alvo, né? Você faz alguma coisa que é pra... É muito bonito no papel, mas não é pra quem vai morar lá. Não. Às vezes você até convence a pessoa a comprar, mas na hora de morar, na hora de estar lá dentro... Eu acho que a primeira coisa é conhecer o público. Ó, o seu público-alvo. Não vou falar aqui que eu tô te mostrando. Você vai olhar e aí... Não, mas não é nada demais. Mas você já vai conhecer um pouquinho do futuro. Nossa, eu fico aqui quietinha, olhando. É um vídeo, alguma coisa? Não, é só uma foto. Entendi. Vai ser legal, né? Entendi. São desdobramentos um do outro. Mesma família, com personalidades diferentes. Muito bom. E super conectados. Super conectados. Opa! Parabéns. Segredo. Parabéns. Obrigado. Isso Fernanda, mesmo. leva meu celular de volta. Eu adoro essa... Acabei de ver uma conexão, né, muito forte. E eu amo... Nossa, eu tava lendo o livro do Ferreirinha. Ferreirinha, né? O Paladar Não Retrocede. Também não posso falar muita coisa, mas no futuro, espere, aguardem. Conversei bastante com ele, depois a gente tá com um contato bem legal. E um livro também que eu amo, né? Bom... O Ferreirinha não é um jogador de futebol vizinho hectares não, tá, galera? Não é o camisa 10. É o Carlos Ferreirinha, que foi presidente da... Foi CEO, foi presidente da Louis Vuitton América Latina. Muito tempo. Por muito tempo. É um cara que... ele presta consultoria pra... Grandes, empresas enormes. Sobre o luxo, conexão. Ele tem um livro que chama... O Paladar Não Retrocede. Nossa, e vai lançar um outro agora. Luxo e alguma coisa. Bem legal. Então, e essa conexão, né? Eu adoro ler essas coisas que vão acrescentando para essa experiência para o cliente, né? E você já leu Gatilhos Mentais? Já, do Cialdini. Um best-seller. Do Cialdini, E aí fala muito sobre também os links e tudo mais que a gente acabou de ver agora. Você gostou, né? Acho que vai ficar legal. A gente dá aquela viradinha pra lá porque a Fernanda tá só indo ali, Você conta uma história. Então eu acho que assim... Isso. Porque... Querendo ou não, no final das contas, dentro dos nossos negócios, são negócios. Então, tem que ter uma viabilidade financeira, a conta tem que fechar no final. Mas a gente aprendeu, e você faz muito bem isso, a São Bento também, a criar histórias que impactam a vida das pessoas de verdade. Exatamente. Porque tem marcas que falam isso da boca pra fora e não executam isso. Então, contam uma história bonita, dão um show nota 10, mas o produto é nota 6. Então, eu acho que a gente aprendeu a fazer esse produto. Mas por isso que o produto se torna um desejo, né? Exatamente. Você faz ele de uma qualidade inquestionável. Então, quando alguém olha um projeto seu hoje, e eu vejo porque eu reposto os projetos quando você posta, e a gente vê o feedback que vem. É uma qualidade inquestionável. Eu fico muito feliz. É inquestionável que aquilo é bonito. Às vezes não é o meu estilo, mas é inquestionável que aquilo é bonito. E a gente vê muito aí isso no próprio Hectares. É inquestionável que eu gostaria de morar lá. O Hectares ele é um projeto único, e aí que vem isso que eu te mostrei agora, que ainda é segredo. Mas de poder traduzir isso de outras maneiras para outras pessoas também. Ter esse mesmo jeito de viver Hectares, esse jeito Hectares de viver que a gente fez tão bem ali. Por que outras pessoas não podem ter? Porque é só o altíssimo padrão. Então a gente a gente faz uma releitura pensada em cada público específico. Acho importante isso. A gente não pode também a gente tem que ter um foco para cada projeto, mas não quer dizer que a nossa vida tenha que ser focada só um público para cada projeto, mas só naquele público. Exato, é a mesma coisa que dizer que você só vai fazer projeto residencial. Não. Às vezes surge alguma outra coisa que ainda você vai levar o seu DNA misturado, claro, com a necessidade da pessoa que você tá... O vertical que nós estamos atendendo. Esperando. Olha, você me cobra desse vertical, hein? Você gosta do vertical, Karine? Eu gosto. Eu moraria... Hoje nós moramos num apartamento, né? E eu moraria pro resto da minha vida. Mas você é paulista. Paulista gosta de apartamento. Eu acho que a questão da segurança. E hoje os prédios, eles são... não sei se você já ouviu falar do Ícaro em
em Curitiba. É um prédio assinado pelo Arthur Casas. E assim, ele tem 360 graus de jardim. Quase fiz minha casa com ele. 360 graus de jardim um querido. Estilo... É o Regalia que tem isso lá em Miami, né? Que ele tem uma sacadona... lá já inteira, tem mas muitos. Enfim, mas ele tem um jardim nas sacadas por fora dele todo. 360 Legal. graus. Todos os andares, assim, verdão. Bosco vertical. A gente tá com um projeto no Dom, em Campo Grande, que ele é numa versão menor, é um prédio menor, mas que ele também tem essa pegada do verde. Legal. Porque isso é muito importante hoje, nessa questão dessa para trazer um pouco porque tem lugares que o vertical é a solução, principalmente em cidades mais adensadas, só que você não quer perder esse verde. Não quer perder o verde. E hoje a tecnologia construtiva permite você levar esse verde. O próprio Cidade Matarazzo que você falou, que o Benedito fez lá, é surreal. Lindo. Lindo, né? Nossa, impressionante. Floresta vertical. Que lugar. Esse prédio, ele ganhou da GBC o selo ouro. O Ícaro? Que legal. Não, eu fiquei assim, todos os requisitos. Então, assim, é um prédio que... Nossa, é um projeto muito bacana, em Curitiba. Legal. E da G7, que é uma construtora. Eu adoro a G7, os podcasts deles. Nossa, eu sou fã de podcast. Embora, é mesmo? Olha aí, ó. Esse seja primeira o meu vez, primeiro. Primeira vez que você participa? Esse é o que você vai ser mais fã, esse episódio aqui. Eu sou apaixonada. Gente, assim, eu faço exercício ouvindo, eu também viajo ouvindo. E sempre você tá conseguindo absorver uma coisa. Eu acho que os livros e essa... Eu não digo o podcast em si, mas essa maneira de transmitir conteúdo em vídeo, ou principalmente de uma maneira que você consiga entender só com áudio, são talvez as duas invenções mais encaminhadas para a prosperidade da humanidade. Eu acho primeiro que de graça, né? É o podcast, no caso do podcast. Sim. E no livro você paga, que pague R$100, que poucos livros chegam a isso, mas você tem um conhecimento ali... Nossa... surreal. O jeito Disney de encantar clientes. Exato, eu li pela segunda vez. Depois, gostou da palestra do Gabriel depois? Muito, sensacional. Então, e você vê, são tudo estratégias, né, que a gente usa, mas pro bem do cliente, exato, né? Então, pro bem-estar dele. Mas você tava falando do Ícaro lá, esse projeto vertical do Arthur. Então, assim, não precisa ser numa proporção como essa, mas um prédio bem elaborado, com espaços, né, de... saúde. Sim. Agora, os prédios, né, de alto padrão, eles têm, às vezes, um concierge. De repente você precisa de alguma coisa. Talvez aqui em Dourados não tenha, né? Tudo é mais fácil, mas numa cidade maior, você tem um concierge para te ajudar com alguma coisa, uma compra, um teatro, alguma... um valet resolver que possa estacionar o seu carro. Aqui a gente não tem esse costume, né? Mas, poxa... Nossa. Porque a cidade é muito interiorana ainda. E é até por isso, assim, eu até falei isso, acho que nos 2 podcasts. Mas hoje, se você traz... Então, mas hoje a leitura da São Bento do vertical, a gente ainda não achou o projeto ideal. Entendi. Aquele que eu vou proporcionar algo legal pro meu cliente, que ele que realmente queira, mesmo que às vezes ele não saiba que ele queira. Por um preço também, que é um preço que tem que sair no mercado, né? Porque se fosse para vender por 10 milhões a unidade, não, beleza, a gente faz. Mas tem que ter quem compre isso. Você tem que ajustar tudo. Então, essa balança, a gente ainda não conseguiu equilibrar ela para pensar no vertical. Porque a nossa missão dentro da São Bento é melhorar a vida de famílias com urbanismo de qualidade. Não importa se é loteamento aberto, se é fechado, se é prédio, se é outras soluções. Que impactem na urbanidade de uma cidade, mas a gente ainda tem um modelo de projeto que a gente acha que... Mas eu também não posso falar. Mas quando desligar as câmeras eu falo. Que a gente vê um pouco de viabilidade e tá começando a pensar um pouquinho mais, entender um pouco mais, porque ele é algo muito específico. Mas fora isso eu ainda não achei. Nas pesquisas que a gente roda muita pesquisa. E quando eu digo pesquisa, às vezes as pessoas acham que sai alguém perguntando na rua o que você acha. Não, é o Instituto de São Paulo, contratado, pessoas que fazem pesquisas gigantescas. O douradense quer morar em casa ainda. Eu acho que existe o apartamento como transitório, mas o objetivo final é sempre a casa. E eu acho que depois de uma idade,
os filhos foram embora, aí tá só o casal, de repente tem essa... Tem um retorno. Eu morava ali no Jardins do Éden e a gente via muito isso. Gabriela e eu, a gente brincava que éramos possivelmente uma das famílias mais jovens ali, porque tinha alguns médicos vindo de outras cidades, às vezes se adaptando ainda, ou prontos para pularem para uma casa num futuro curto, médio e longo prazo. E uma turma mais velha, ou que tava com a vida muito prática dentro do apartamento, mas a maioria, era impressionante. A maioria com fazenda, que tem essa vivência de estar na fazenda ao longo da semana. Não quer deixar a e casa usa o sozinha, apartamento ou a pra, esposa como apoio. sozinha, Exato. ou a esposa fica. Então é curioso que assim, isso. durante a semana, a garagem do prédio vazia. Garagem do prédio vazia. E aí, final de semana, chegava as caminhonetes, tudo sujo de barro. Aí sempre aparecia uma fruta na porta, um saco de banana, de manga, a vizinhança vai deixando. Tem isso lá. Então tem esse perfil, que é um perfil muito específico que gosta desse tipo de produto. Mas também é um perfil que, ao mesmo tempo que você tem esse casal mais velho, com os filhos criados, e com esse perfil mais do agro, um tanto dele que é prédio, mas tem um bom tanto que não, eu ainda assim prefiro a casa. Principalmente porque o condomínio traz a segurança. Então, ele falou... Eu sou muito da segurança. Então, eu me sinto segura num prédio. Se eu tivesse outras possibilidades... Mas você já morou no condomínio? Não. Então nós vamos mudar essa experiência. Mas eu frequento agora é a minha vez da indireta. Né? Então assim, porque a gente sempre tá ali, mas de morar realmente eu não tenho essa experiência. É diferente. Ai, vou mas te a convencer, casa o terreno você já tem. As pessoas me perguntam, né? Porque agora eu já tenho um vizinho daqui. No Hectares? Ele sabe de quem ele vai ouvir, ele sabe de quem estou falando. Já tem um vizinho do lado. Eu já tenho Qual que é o nome da sua quadra, você lembra? Daqui... é a quadra... É o lote 7 da quadra 38, se não me engano. Pode falar? Não, pra me citar, pode. Aqui é o Leonardo, a Bianca de um lado, o Paulinho e a Ju de outro. Legal. E todo mundo já com projeto. E eles falam, Karine, e o seu? Eu falo, já sai. Mas é que eu tenho essa preguicinha com a casa. Nós vamos te convencer, aos pouquinhos você vai sendo convencida. Não, mas é gostoso, já morei em casa, Mas nós estávamos fora do condomínio, então talvez... É uma experiência... E eu não tive uma boa experiência na casa fora do condomínio. Hoje, seja isso. Assim, em hipótese alguma, não, se fosse para eu morar, enfim, num apartamento de 50 metros quadrados com aquelas 3 crianças, é diferente. A não ser que eu tivesse segurança armada 24 horas na frente de casa. Seria a única hipótese de uma casa fora de um condomínio. Pode parecer frescura, e pode, mas eu tenho uma visão, não é nem por quem pelo Vitor, não é isso. É porque é uma chance só. Exato. De dar alguma coisa errada e acabou. Se vai ser você. Não, exatamente. Pode ser às vezes não é aquela casa ali, pode ser qualquer pode ser qualquer coisa. E aí, claro que dentro do empreendimento, você diminui esse risco, praticamente zero. Principalmente se você está falando em Dourados, que já tem um índice de violência menor que outras cidades, muito menor. Você praticamente zera isso. Então, é isso aí. Ou é o prédio ou é o condomínio. Na minha visão. A gente vai conversando, você vai me convencendo. Eu vou. Mas os vizinhos você já tem. Os vizinhos são ótimos, então. Não, a gente vai as casas vão ficando prontas e aí a turma vai te chamando pra jantar lá, você vai vendo. Não, os vizinhos são maravilhosos. Então, são amigos do coração. Então, daqui a pouco a gente já tá animadinho. A gente vai muito lá, né? Frequenta bastante. A gente vai pro café da manhã. Outro dia tava chovendo, aí todo mundo... o que a gente vai fazer? Não, a gente vai pro Hectares. Mas assim, um dilúvio, um domingo. E aí cada um pegou seu livro. Aí eu tinha passado na livraria... onde antes o menininho tinha começou a ler Harry Potter, né? E assim, tava numa empolgação. Aquela letra pequenininha, tem 8 anos. Eu falei, olha, vamos ver. Não, vamos pra lá e eu vou levar o meu livro. Então a gente ficou na sala de jogos. Adolescente ali. É muito boa. Muito. E assim, pertinho do café. Então a gente tomou o café da manhã. Até o Peneca tava indo pra igreja, pra missa. E a gente foi ali, a gente ficou mais ou menos 1h30 por aí. Aí almoça, vai pra casa. Então assim, a piscina a gente aproveitou muito, muito. Verãozão. No começo do ano a gente frequentou bastante. Então, lá é uma delícia.
Vai no finalzinho da tarde, as meninas entram na piscina, depois tomam um banho lá mesmo, aí tomam um lanche, já vai pra casa prontinho pra dormir. Agora imagina, não ter que voltar pra casa. Né? Vai caminhando. É verdade. Vai caminhando. Karine, obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito bacana. Nossa, nem vi a hora passar. Bem que eu falei que vai ter que cortar o meu. Não. Eu falei, a Fernanda falou, o pessoal senta aqui. Se eu fiz o Léo Caldeirão falar... É bom que aqui em Dourados todo mundo se conhece, né? O gostoso é isso. É porque a gente fez o Construindo Futuros pra poder trazer essas conversas pra um lugar gravado mesmo. Porque a gente se encontra, tem essas conversas no dia a dia que são interessantes. Poxa, e se a gente trouxesse um pouquinho, uma fração disso pra outras pessoas? Porque às vezes você teve experiência... Por exemplo, de estar agora lá em Miami. É um lugar que a gente gosta e vai com frequência também. E vive um pouco disso. E o Hectares, a gente... Por exemplo, a gente teve uma época que a gente teve vontade de mudar pra lá. Muito forte, porque é muito gostoso. A gente tinha um apartamento ali em Sunny Isle. E acordava todo dia pra ir pro Hallover, pro parque dar uma andada, depois você vai pra praia. Enfim, aí a hora que você quer é uma vida muvuca, muito saudável, é muito gostoso. E tem tudo. Tem praia, tem a muvuca, tem o lugar mais quietinho. Você escolhe. Tem o design, tem tudo. Exato. E aí, pensando nisso, a gente começou a olhar algumas coisas, como que seria a saída. Só que cada vez fazia menos sentido para nossa missão de trabalho, sabe? E o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, não pelo financeiro, mas pela missão que a gente tem de melhorar a vida de famílias ele mesmo. Sim. Então, foi aí que veio o Projeto Hectares. Foi depois, então, foi depois dessa vontade de mudar. Porque a gente comprou o apartamento lá em 2012 e usou ele com muita frequência. Veja só, você estava assim, de repente, numa motivação, o que fazer... E começaram até, como não estavam com essa pegada do Hectares, então assim, parece que subir degrau de repente ia embora. Não, na verdade a gente queria ir pela qualidade de vida, ia continuar com a estrutura aqui. Isso. A visão no passado era essa. E aí, o que tem acontecido muito, né? Muito, as pessoas têm ido e aí nós começamos a ver que outras pessoas tinham essa vontade, mas tem gente que não consegue deixar o negócio e faz parte do jogo. Então, se a gente trouxesse Miami pra cá, então trazer uma releitura, trazer essa qualidade de vida um pouco pra cá. Bom, mas voltando, que eu perdi totalmente o fio da meada, a ideia era trazer, pegar essas referências que a gente tem e trazer pra algumas pessoas que às vezes não buscam isso. Eu tenho certeza que depois de algumas imagens, alguns nomes que a gente falou aqui, a pessoa dá um Google, cada um sai com uma referência. Quem é mais curioso já tá lá com uma lista de coisas anotadas pra poder pesquisar depois. Então, Construindo Futuros é sobre trazer essas referências para as pessoas, de quem realmente bebe delas e quer deixar alguma mensagem final para as meninas do escritório e para os seus clientes queridos especiais. É isso, são todos especiais, a gente sempre tá aí, né, com as portas abertas. Então, se tem essa questão de, às vezes, um ajuste de tempo, mas é o que eu falei, né, a gente trabalha com alegria e com amor, então a gente sempre tá à disposição. Então, e para ajudar no que for preciso também. E as meninas do meu escritório, elas são maravilhosas. Eu falo, são as minhas meninas do coração. Eu saio do escritório e falo, tchau, minhas meninas lindas, brincando com elas, que elas realmente são do meu coração. É isso, obrigada, Vitor. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço você ter vindo. E se você tem alguma escola de inglês, patrocine esse episódio, nós vamos precisar legendá-lo, porque os termos em inglês aqui... Desculpa, mas vou às deixar. Vezes pode. Não, porque a gente tá acostumado às vezes a lidar, o jeito de falar, de ler alguma coisa lá fora e traduzir, acaba vindo em inglês primeiro. Mas foi ótimo, super leve conversar aqui com você, muito bom. Foi uma experiência muito bacana. Obrigada. E você se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem um Construindo Futuros especial. E aí eu já vou pedir pro pessoal deixar suas redes sociais aqui embaixo também, algumas vezes durante o episódio. Tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço.